deixou as gerações futuras simplesmente maravilhadas com a ambição, a conquista, o requinte e a elegância das pessoas que o construíram. Este enorme templo de pedra maciça foi feito com incrível precisão, habilidade e arte. Há mais de 1000 anos, artesãos indianos esculpiram um templo diretamente na rocha de uma montanha. Um imenso santuário de pedra, devoção e precisão inabalável. Alguns aspectos da construção de Kailash ainda são um mistério. Um de seus muitos segredos veio à tona há cerca de 100 anos. Quem construiu um templo tão maravilhoso que até os deuses ficaram maravilhados? Hoje ela ainda está de pé, mas suas verdadeiras origens permanecem um mistério. Quando os pesquisadores começaram a estudá-la com métodos modernos, algo inesperado veio à tona. Presos na rocha, havia detalhes que não correspondiam aos limites da era em que foi construída. Uma câmara secreta. Nenhuma inscrição jamais foi mencionada. E as descobertas são tão perturbadoras que até mesmo estudiosos experientes ficaram perplexos. O monumento que a ciência não consegue explicar. No alto do Planalto de Din, esculpido nos penhascos de basalto de Maharashtra, ergue-se um monumento que desafia pesquisadores há gerações. O templo de Kyasa não é apenas antigo, é diferente de tudo o que foi construído antes ou depois dele. A estrutura emerge da terra, suas paredes e pilares esculpidos com tanta precisão que é difícil imaginar a montanha em sua forma original. Durante séculos, todos que estiveram diante dele se esforçaram para compreender como um monumento tão vasto e complexo pôde surgir de uma única massa de pedra. O sítio arqueológico pertence ao complexo das cavernas de Ellora, que abriga dezenas de estruturas escavadas na rocha. Mas Kyasa é tão extraordinário que se destaca. Construído no século VIII durante o reinado do rei Rashtrakuta, Krishna I, o templo parece ainda mais impossível quando se considera sua idade. Não há registro de nenhuma etapa de construção, nenhum registro de experimentação ou descrição escrita de uma tentativa anterior. Ele simplesmente surge na história já completo. Mas as lendas locais oferecem sua própria explicação. Uma história conta sobre uma rainha que orou ao senhor Shiva quando o rei adoeceu gravemente. Ela prometeu jejuar até ver o Shikara do templo, a torre que se ergue e marca a morada do divino. Segundo a lenda, os artesãos esculpiram dia e noite até que o topo do templo emergiu da rocha, permitindo que a rainha cumprisse sua promessa. Seja fato ou folclore. Kyasa foi criada sob pressão extraordinária e com velocidade extraordinária por artesãos que possuíam habilidades muito além do que os registros da época sugerem. Kyasa é o maior templo monolítico escavado na rocha do mundo. Uma única estrutura contínua esculpida de cima para baixo a partir de um penhasco sólido. A maioria dos templos é construída camada por camada de baixo para cima. No entanto, aqui, os construtores fizeram o oposto. Removeram tudo o que não pertencia à estrutura, revelando salões, colunas, esculturas e paredes imponentes dentro da montanha. Ao final da obra, estima-se que entre 200.000 e 400.000 toneladas de rocha haviam sido removidas. Mesmo com uma grande força de trabalho, a logística por trás desse esforço permanece difícil de mapear com certeza. O pátio de Kyasa mede aproximadamente 82 metros por 46 metros, cercado por muros que se elevam a mais de 30 metros de altura. No centro encontra-se o santuário principal, projetado no estilo dravídico comum nos templos do sul da Índia. Pilares independentes emolduram o pátio enquanto pontes ligam os níveis superiores às galerias circundantes. Em toda a superfície de Kyasa encontram-se entalhes de épicos hindus, cenas do Ramayana e do Mahabharata, e representações de deuses, demônios, seres celestiais e batalhas mitológicas. Cada parede carrega camadas de significado. Cada figura foi colocada com intenção. O detalhe é nítido e preciso, mesmo em áreas que exigiriam que os trabalhadores esculpissem suspensos no alto.
ou em espaços estreitos escavados na rocha. A enorme quantidade de esculturas sugere não apenas habilidade, mas também uma abordagem organizada que os historiadores têm se esforçado para reconstruir. E, no entanto, apesar do tamanho e da importância do monumento, quase nada foi registrado sobre como ele foi feito. Nenhuma inscrição descreve a força de trabalho. Nenhum documento explica a sequência da escavação. Nenhum engenheiro antigo deixou anotações sobre as técnicas necessárias para escavar câmaras tão vastas sem desestabilizar o penhasco. Para um projeto dessa magnitude, o silêncio é incomum. Em muitas culturas antigas, grandes construções eram registradas em detalhes para homenagear o rei ou comemorar a força de trabalho. Aqui a montanha não oferece nenhuma explicação desse tipo. Tudo deve ser inferido da própria pedra. Pesquisadores tentaram sem sucesso reconstruir o processo. A estrutura contém múltiplos níveis, espaços interconectados e escolhas arquitetônicas que parecem ter sido planejadas desde o início. Não há sinais de hesitação no projeto, nem áreas onde os construtores pareçam ter mudado de direção ou corrigido erros. Para um monumento esculpido inteiramente pela remoção de material, esse nível de precisão é difícil de conciliar com a ausência de registros detalhados de planejamento. Até mesmo a força de trabalho permanece um tema de debate. Esculpir centenas de milhares de toneladas de basalto teria exigido um grupo coordenado de artesãos, engenheiros, operários e especialistas em escultura em pedra. No entanto, não há evidências claras que mostrem quantas pessoas estiveram envolvidas, por quanto tempo trabalharam ou como o processo foi supervisionado. Mas a parte mais misteriosa de Kyasa não é sua escala ou sua beleza. É a precisão que se esconde no seu interior. Certos detalhes esculpidos profundamente na rocha sugerem um nível de planejamento e conhecimento técnico muito além do que o século VIII permitiria. E esses elementos, aqueles que nenhuma inscrição jamais mencionou, levantam as maiores questões de todas. A tecnologia avançada por trás de Kyasa. Para entender como Kyasa foi esculpido, é preciso dar um passo atrás e observar a estrutura com um olhar renovado. Cada pátio se alinha perfeitamente com o pátio adjacente. Os santuários estão voltados para direções precisas. Os pilares se elevam em intervalos regulares. As esculturas mantêm o equilíbrio e a proporção mesmo quando dispostas em diferentes níveis do templo. Nada parece acidental e nada sugere improvisação. Todo o monumento parece ter sido executado segundo um plano tão detalhado que cada golpe de cinzel tinha o seu propósito. Este nível de precisão torna-se ainda mais impressionante quando consideramos as ferramentas disponíveis no século VIII. O artesão trabalhava com cinzéis de ferro, martelos e picaretas afiados à mão. Ferramentas simples que teriam perdido o fio rapidamente em contato com o basalto. A rocha de Alora é de origem vulcânica, densa e resistente, tornando-a um dos materiais mais duros que um pedreiro poderia enfrentar. No entanto, as superfícies esculpidas da Kyasa permanecem nítidas séculos depois. As arestas encontram-se perfeitamente. Os cantos são retos e as esculturas em relevo preservam detalhes minuciosos, que seriam praticamente impossíveis de alcançar numa escala tão grande. Alguns teóricos sugerem a possibilidade de técnicas perdidas ou de conhecimento desconhecido transmitido através das gerações. A arqueologia convencional apoia uma explicação mais fundamentada, uma grande força de trabalho de artesãos qualificados que aperfeiçoaram os métodos de escavação em rocha ao longo dos séculos. Ainda assim, a escala de Kyasa mantém a porta aberta para questões persistentes. Outros sítios arqueológicos antigos exibem um trabalho artesanal notável, mas cada um segue um método diferente. Petra, na Jordânia, também foi esculpida diretamente em um penhasco. Fachadas inteiras esculpidas em arenito, mas a pedra de Petra é muito mais macia e fácil de trabalhar do que o basalto.
e a maioria de suas estruturas são esculturas rasas voltadas para a frente, em vez de edifícios independentes totalmente escavados. As pirâmides egípcias, por outro lado, revelam outro tipo de maestria. Milhões de blocos de calcário e granito foram extraídos, transportados e empilhados com uma precisão impressionante. No entanto, Kiassa se destaca porque nada foi transportado ou montado. A maioria dos estudiosos acredita que milhares de trabalhadores participaram da construção, desde escultores e artesãos até pedreiros e mão de obra de apoio. A coordenação dessas atividades teria exigido uma liderança forte e uma sequência clara de tarefas. Quais áreas escavar primeiro, onde remover a maior parte da pedra, quando começar a esculpir os detalhes e como proteger a estrutura à medida que câmaras mais profundas fossem descobertas. Sem inscrições, a cadeia logística só pode ser estudada através da própria pedra. As superfícies internas do templo ainda exibem tênues marcas de ferramentas que formam padrões organizados, mostrando como as equipes trabalharam lado a lado moldando o monumento em camadas. Alguns pesquisadores sugerem que o templo poderia ter sido concluído em cerca de 18 anos, especialmente se uma grande força de trabalho tivesse sido empregada continuamente. Outros argumentam que o processo teria levado mais tempo dada a densidade da rocha e a precisão da escultura. A ausência de registros de construção dificulta a definição de uma cronologia definitiva. O que é certo é que o volume de pedra removida representa um desafio até mesmo para equipes modernas sem maquinário. A durabilidade do Kiassa é outro sinal do conhecimento que os construtores tinham do material. Em séculos posteriores, partes do complexo de Ellora sofreram invasões e danos deliberados. Sob o domínio Mughal, o imperador Aurangzeb teria ordenado a demolição de Kiassa. No entanto, a obra foi abandonada depois que os trabalhadores perceberam que não era possível desmontá-la de forma prática. Escavar partes de uma estrutura monolítica provou ser quase impossível, especialmente devido à ausência de juntas ou seções pré-fabricadas. O projeto de Kiassa também demonstra uma sensibilidade incomum à estrutura que vai além da estética. Os pilares são posicionados de forma a distribuir o peso uniformemente. Pátios abertos aliviam a pressão e pontes conectam as áreas sem sobrecarregar o santuário central. Os construtores parecem ter compreendido as fraturas naturais no basalto e esculpido ao redor delas, preservando a estabilidade durante toda a escavação. Ainda hoje, engenheiros examinam o templo para entender como vazios tão grandes foram criados sem causar desabamentos. A montanha sustentou esse espaço aberto por mais de 200 anos, um resultado que demonstra tanto planejamento quanto talento artístico. E por trás de todos esses detalhes sem resposta reside uma verdade simples: os construtores de casa trabalhavam com um nível de organização e conhecimento prático, que parece muito além do que o século VIII geralmente revela. A precisão das esculturas, a geometria impecável, a distribuição cuidadosa do peso e o enorme volume de rocha removida apontam para um processo de construção muito mais avançado do que a sua época. O mistério que envolve o monumento se aprofunda ainda mais quando se compreende o que se encontra sob o complexo do templo. Descobertas recentes sugerem a presença de sistemas avançados sob Ellora, uma descoberta que abre um leque inteiramente novo de questões. Anomalias encontradas no subsolo revelam uma mistura de características naturais e esculpidas que os pesquisadores ainda estão tentando mapear. Todo o complexo está situado em Din Basalt, a rocha vulcânica moldada por antigos padrões de resfriamento que criam juntas fraturas e faixas de erosão nas profundezas do penhasco. Essas formações às vezes aparecem como marcas semelhantes a vazios em levantamentos, mas várias das leituras se encontram em posições que não correspondem ao comportamento geológico esperado. Sua localização levantou questionamentos, pois algumas estão diretamente abaixo de elementos arquitetônicos do templo de Kiassa.
Diversas cavernas próximas contêm níveis inferiores que agora estão bloqueados ou desmoronados, embora registros antigos sugiram que eles se estendiam mais profundamente na rocha. As aberturas remanescentes nesses pisos apontam para o eixo geral da fundação de Kiassa. Seja intencional ou coincidência, a direção consistente dessas passagens levou os pesquisadores a considerar a possibilidade de um plano subterrâneo que conectava várias cavernas ao templo principal. Os estudos arqueológicos de Ora frequentemente se concentram nas esculturas e na arquitetura, mas os sistemas de água sob o sítio são igualmente complexos. Relatórios de conservação documentam uma rede integrada de silos, canais e áreas de captação escavadas diretamente na rocha. Estes foram projetados para coletar e desviar a água da chuva, abastecer o assentamento ao redor e proteger o templo da erosão. Canais de drenagem atravessam e circundam Kiassa, direcionando a água para longe de áreas vulneráveis. Eles se conectam a uma paisagem mais ampla moldada por microbacias hidrográficas, pequenos riachos sazonais e reservatórios naturais que se formam durante a monção. O resultado é um sistema hidrológico que parece deliberado e não acidental. Os reservatórios de água ao redor do complexo mostram sinais de planejamento com paredes moldadas para reter a água da chuva e superfícies recortadas para diminuir a velocidade do fluxo. A ideia era não apenas fornecer água, mas também preservar a estrutura, evitando danos a longo prazo causados por fortes chuvas. Sistemas semelhantes existem em Ajanta e outros sítios arqueológicos da Índia Antiga, mas a escala e a precisão em Ellora são impressionantes. Os construtores não se limitaram a esculpir um templo. Eles moldaram o terreno circundante para que se adaptasse a todas as estações do ano. Um dos aspectos mais significativos dessa descoberta é que algumas das marcas de vazios detectadas no subsolo estão localizadas perto de importantes canais de água. Isso levanta diversas possibilidades. Podem ser cavidades naturais formadas por antiga atividade vulcânica, ou podem ser aberturas deliberadas projetadas para controlar o fluxo de água. Sem escavações é difícil determinar sua função. Muitas tradições de templos incluíam áreas ocultas ou parcialmente escondidas abaixo da estrutura principal. Esses espaços eram usados para diversas funções. Alguns serviam como câmaras de fundação projetadas para estabilizar grandes edifícios. Outros formavam câmaras rituais usadas para cerimônias sem acesso público. Certos locais incluíam mandapas, salões ou câmaras construídas no subsolo para manter temperaturas amenas e proporcionar interiores tranquilos para meditação ou ritos específicos. Essas características não eram adições decorativas. Elas formavam uma camada estrutural e espiritual sob o templo visível. Em Ellora, vestígios dessas práticas aparecem em detalhes sutis. Em diversas cavernas, degraus parciais descem para bacias preenchidas ou desmoronadas. Sulcos esculpidos continuam em passagens bloqueadas. Esses vestígios se assemelham a projetos subterrâneos vistos em outros templos indianos. Mas sua distribuição ao redor de Kiassa torna mais difícil descartá-los como escolhas isoladas. Eles sugerem que os construtores trabalharam com uma estrutura arquitetônica mais profunda, que se estendia abaixo das estruturas visíveis e pode ter influenciado a localização de pátios inteiros. À medida que a tecnologia de levantamento topográfico melhora, as equipes continuam a estudar a paisagem subterrânea sem escavações invasivas. O radar de penetração no solo e o mapeamento de densidade ocasionalmente revelam novas formas sob a superfície, mas interpretá-las continua sendo um desafio. Um vazio pode ser uma cavidade natural, uma passagem colapsada ou uma câmara intencionalmente escavada e selada há muito tempo. A forma visível de Kiassa é extraordinária por si só, mas as características ocultas sob Ellora sugerem um nível mais profundo de planejamento tecnológico que ainda não é totalmente compreendido.
Os construtores interagiram com a rocha, a paisagem e os sistemas hídricos de maneiras que demonstram tanto inteligência prática quanto visão de longo prazo. Quanto mais esses padrões subterrâneos são estudados, mais se reforça a ideia de que Kyasa não era simplesmente um templo esculpido em um penhasco. Era parte de um projeto mais amplo que se estendia abaixo da superfície da montanha. Mas esses padrões são apenas o começo. Kyasa apresenta diversas características incomuns que não se encaixam perfeitamente no que se sabe sobre a engenharia do século VIII e levantam novas questões sobre como e por que o monumento foi de fato criado. Características marcantes da Kyasa. Casa foi construída como um espaço sagrado dedicado ao Senhor Shiva, em sua forma de Kasanatha, o Senhor do Monte Kailash. Assim, cada parte do templo gira em torno dessa identidade. O santuário principal fica no centro do pátio, esculpido diretamente na mesma massa de rocha que as paredes e pilares circundantes. Dentro do santuário, o Shiva Lingam repousa em uma câmara silenciosa e pouco iluminada que permanece o coração espiritual do complexo. Os fiéis entram neste espaço da mesma forma que faziam há mais de 1000 anos, entrando em uma sala esculpida com tamanha precisão que nunca precisou de reconstrução. Em frente ao santuário principal, encontra-se o Nandi Mandapa, um pavilhão independente também esculpido na rocha original. Em seu centro está a estátua de Nandi, o touro de Shiva, posicionada de forma a ficar de frente para o santuário do outro lado do pátio. O alinhamento entre as duas estruturas é exato, formando uma linha de visão direta do pavilhão para o santuário interno. Essa disposição aparece em muitos templos na Índia. Mas a versão de Kailasa é única porque ambas as estruturas foram criadas removendo-se pedra do topo em vez de montar peças separadas. Kailasa permanece um local de culto ativo até hoje. Peregrinos o visitam durante todo o ano e o templo recebe as maiores multidões durante o Mahashivaratri, quando as pessoas lotam o pátio para orações noturnas e oferendas. Os rituais continuam nas mesmas salas que outrora foram ocupadas por antigos devotos, seguindo tradições que sobreviveram por séculos. Lâmpadas são acesas dentro do santuário. Cânticos ecoam pelos salões esculpidos e o templo se torna um ponto de encontro entre seu longo passado e sua vida presente. A continuidade do culto ajudou a preservar o propósito do espaço, mesmo que os métodos usados em sua construção ainda sejam objeto de estudo. Outra característica marcante do Kyasa são suas qualidades acústicas. Certas câmaras transmitem a audácia de forma suave e uniforme, permitindo que as vozes se propaguem sem distorção. As cúpulas esculpidas e os tetos abobadados no interior dos salões moldam o som de maneiras que realçam o canto ritual. Um único cântico pode ecoar suavemente pela pedra, preenchendo o espaço sem perder a clareza. Os visitantes frequentemente percebem o efeito mesmo sem compreender sua estrutura. Uma sílaba sussurrada perto de uma parede pode se propagar pelo salão com uma força surpreendente. Essas características acústicas parecem intencionais e não acidentais. Os construtores esculpiram grandes salões com superfícies lisas que refletem o som em padrões previsíveis. Os tetos altos proporcionam espaço para a expansão do som, enquanto as passagens mais estreitas conduzem os ecos para o interior da estrutura. Para alcançar esses efeitos em um templo monolítico, foi necessário um controle preciso da profundidade, altura e ângulo da superfície. Ao contrário dos templos posteriores construídos com blocos pré-fabricados, os artesãos aqui tinham apenas uma chance de acertar essas proporções. Outras características impressionantes do templo incluem os pátios que abrem a estrutura para a luz do sol e direcionam a iluminação para as áreas centrais durante o dia. Pilares criam caminhos sombreados que permanecem mais frescos no calor da tarde. Plataformas elevadas permitem encontros sem aglomeração no santuário interno. Até mesmo a disposição das varandas e janelas esculpidas
Parece responder ao fluxo de ar proporcionando ventilação em um espaço que de outra forma poderia parecer pesado de pedra. Essas características comprovam que Kahyasa foi construído tanto para a prática espiritual quanto para a sobrevivência a longo prazo. Cada elemento serve a um propósito claro no movimento diário dos fiéis e nos ritmos do ritual. Contudo, ao mesmo tempo, a precisão por trás dessas escolhas deixa espaço para questões mais profundas sobre como os construtores planejaram um projeto tão complexo desde o primeiro dia de escavação. Você acredita que o Kahyasa foi construído pelos antigos indianos? O que você acha? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais novidades.